Olá, sétimo ano, tudo bem, meus amores? Eu sou a professora Beatriz Carvalho, professora de História de vocês. E nós vamos para a nossa aula número 58, continuando sobre a formação do território da América Portuguesa. Só que agora nós vamos para o nosso último agente territorial, a criação de gado. Vamos lá? Vem com a prof. Os objetivos dessa nossa aula de hoje: identificar os fatores que contribuíram para a expansão da criação de gado. Analisar o papel da criação de gado no cenário da economia colonial, porque nós estamos falando de Brasil colônia. Retomando, vamos lembrar um pouquinho do que nós estudamos na outra aula, vamos lá? O papel dos jesuítas na educação e na fundação das nossas cidades, por exemplo, São Paulo. Característica das reduções jesuíticas e como ocorreu todo o processo de aculturação dos povos originários, os nativos, os índios. Então, olha o que a professora trouxe. Olha, o nosso amigo Benedito Calixto, nós trouxemos uma tela onde o que ele trouxe de história para nós. Vamos analisar? Vamos lá. O que nós temos aqui? Dois padres, José de Anchieta e Manuel de Nóbrega, na cabanha de Pindobuçu. Retrato em um momento de Paulo, era tudo muito pobrezinho. Então, olha só, como era pobre, rústico, chão batido. Olha os índios a princípio quando chegavam. Eles não estavam com o tipói, aquela camisola que a professora contou para vocês na aula passada. Eles estavam com os seus trajes típicos, né? As suas lanças, os seus penachos, e os padres catequizando, conversando, tentando passar para eles, além da religião, também a cultura e seu modo de ser e se vestir e da cultura europeia, tá? Vamos lá. Olha aqui, mais tarde um pouquinho, a professora trouxe uma outra imagem do pátio do Colégio de São Paulo. Então, olha só, é o pátio do colégio, antigo colégio dos jesuítas, escola e igreja, construções de taipa de pilão, lideradas pelo padre Afonso Braz e pelo líder indígena Tibiriçá. Lembra que eles precisavam da mão de obra indígena também? Então, olha aqui, que imagem antiga, eles estavam construindo ainda a igreja. Lembra que lá atrás a professora trouxe o debré com o pátio que tinha essa igreja e toda uma construção em volta? É essa igreja que estava sendo construída. Olha lá, olha o boi aqui, ó. O que o boi está puxando, professora? Alguma coisa para poder ser içado e erguido, algum material. Então, quer dizer que o boi já era importante aqui. Nós vamos descobrir por quê. Gado vacum. Vamos saber que tipo de gado é esse, tá? É uma espécie bovina trazida ao continente sul, América do Sul, no ciclo das grandes navegações. Isso mesmo. O gado vacum chegou com os colonizadores portugueses e holandeses, que vocês já estudaram também, trazidos em viagens marítimas que partiram da Península Ibérica. Península Ibérica, vamos lembrar? Portugal e Espanha. E da ilha de Cabo Verde, para o extremo sul do Brasil. Mais tarde chegou o gado de origem espanhola também, trazido na caravela Gala. Origem do gado. O gado bovino era oriundo de Cabo Verde e dos Açores, com destino a Salvador, a priori. Os primeiros bovinos chegaram ao nosso país juntamente com outros animais domésticos. Não vieram só o gado, vieram também galinha, porco, cachorro, né? Em 1533, na expedição de quem? Martim Afonso de Souza, outro conhecido nosso. O governador Tomé de Souza, o terceiro governador geral, introduziu o gado para onde? Mais para o Nordeste. E já no final do século XVI, havia uma grande quantidade de bovinos por todas as capitanias. A exportação do gado. Vamos ver o que aconteceu. Na metade do século XVI, novamente o século XVI, a corte real incentivava a exploração do gado no Brasil,
Claro, era mais uma riqueza, era mais uma fonte de economia para a colônia, com destaque para a região do Recôncavo Baiano. Nós já vamos descobrir por quê. Que disseminava o gado para o Vale do Rio do São Francisco. Esse Recôncavo Baiano que eles falam é Salvador, tá? E claro, sempre próximo aos rios. De Salvador, muitos rebanhos levados à região de Pernambuco e dali para as regiões do Maranhão e Piauí. Por quê? Porque o gado era utilizado nos engenhos de cana-de-açúcar. Lembra da moenda? Lembra que a tração eles tinham que espremer a cana para que saísse aquele caldo? E quem que fazia isso? Tinha que ser forte. Então, eram com os bois, era tração animal. Crescimento da economia. Olha só, aos poucos, o crescimento da economia na região litorânea, a criação de gado foi se ampliando para o interior. Nós também vamos descobrir por quê. É uma carta régia que a coroa portuguesa escreveu. Então, para o interior da nossa colônia. E o aumento da produção nas capitanias foi acompanhado pela crescente introdução e propagação de animais domésticos. Assim, a pecuária foi sendo introduzida à cultura local com relatos de curtumes já no ano de 1600. O que é curtume, pessoinhas? O que será, né, professora? O que será que é curtume? Curtume é onde se faz o couro, é abatido o gado e toda a pele do gado tem todo um processo e é feito couro, e desse couro são feitas ferramentas, são feitos utensílios, o próprio laço, né, feito de couro. Então, vamos ver. O couro. Registros mostram que algumas vestimentas, olha o que a professora falou, usadas pelos militares portugueses, se assemelhavam com as roupas de couro bovino mais tarde usadas pelos nossos cangaceiros nordestinos. Olha que bacana, se viu? Além do gado, vieram também alguns especialistas. Olha só que informação importante a professora tem agora. Vieram os especialistas lá da Europa, sabe para quê? Para auxiliar na confecção dos carros de boi. Vocês lembram o que é o carro de boi? Lembra? A professora vai mostrar para vocês. E claro que isso foi essencial na edificação das cidades. Olha lá, claro que a professora trouxe uma imagem do nosso amigo Debré. Ó, isso é um transporte de carne de corte do Debré de 1835. Então, olha o boi aqui, olha o gado. O gado é um animal muito forte. Não existia caminhão, galera. Então, como que era feito esse transporte? Através do carro de boi. Por isso que vieram os especialistas da Europa, para, então, montar e ensinar como se fazia isso. E, ó, eles eram atrelados pela canga, né? O boi de canga, que nós chamamos, né? Era uma madeira atrelada, né? Onde ficavam dois bois atrelados pelo pescoço. Tanto que tem uma expressão popular que diz que quando a pessoa é muito boazinha, ela é tão boa como boi de canga. É tão mansa como o boi de canga, porque tinham que ser bois mansos, né, para que pudesse fazer esse transporte, porque eles eram tocados pelos... Normalmente, aqui o Debré trouxe 2 escravos, né, que estavam fazendo esse transporte. Então, o boi tinha que ser manso. Vamos lá. Vamos para o nosso quiz? Vamos ver se vocês prestaram atenção? Tenho certeza que sim. Hoje o material, o conteúdo da professora está um pouquinho denso, mas é muito importante vocês prestarem atenção. Combinado, 7º ano? Vamos lá? Os primeiros bovinos chegaram ao Brasil juntamente com outros animais domésticos. Em qual expedição eles chegaram? Com quem? Martim Afonso de Souza, em 1533, Tomé de Souza, em 1549, ou Duarte da Costa, em 1553. Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho? Daqui a pouco eu volto e corrijo com vocês.
Olá, sétimo ano. A professora esqueceu de apresentar o Luiz para vocês. É, meu amigo que está aqui conversando com os meus alunos surdos. Vocês são muito bem-vindos na aula de história da professora Beatriz. Vamos corrigir? Vem com a prof. Vamos lá, vamos pensar. A expedição de Martim Afonso de Souza em 1533. Tenho certeza que vocês acertaram. O gado nas missões. Olha os jesuítas aí novamente, galera. Há relatos que em 1628, né, sobre rebanhos, então inscrições, documentos de rebanhos bovinos nas reduções jesuíticas. E em 1633 registrou-se um pequeno número nos povoados missioneiros. Lembra que nós conversamos e mostramos que tinha pecuária? Então, trazidos pelo padre Roque Gonzales. Mais tarde, em 1634, o padre Cristóvão de Mendonça, que é conhecido como o primeiro tropeiro do Rio Grande do Sul, introduziu o gado vacum, que nós já sabemos o que é o gado vacum, não é? Em grande escala no território gaúcho. Então, o gado no sul do país começou através das reduções jesuíticas. Veio um pouco desse gado, como nós já conversamos, nas expedições de Martim Afonso de Souza, e para onde que foi? Recôncavo Baiano. Aqui no sul, os nossos dois padres jesuítas foram até o Uruguai e trouxeram esse gado para as reduções, que depois eles foram se multiplicando. A fuga. Vamos ver o que aconteceu. Vacaria ou vaqueria era o nome dado às grandes extensões de campo onde os missionários jesuíticos das reduções e dos 7 povos das missões, que é a segunda etapa, né, das reduções missioneiras, colocavam seus rebanhos para se criarem soltos, formando reservas em suas estâncias. Lembrando, estância é fazenda grande, então era muito grande, galera, era bastante campo. Com a chegada dos bandeirantes, Raposo Tavares, os jesuítas retiraram-se para outra margem do rio Uruguai, levando os nativos, mas deixando o gado. Existe uma cidade no Rio Grande do Sul que se chama Vacaria, exatamente por causa disso. Esse gado ficou solto e selvagem, se tornou selvagem. E o que aconteceu com ele? Eles foram procriando e foram crescendo, e o rebanho foi crescendo, crescendo, crescendo e ficou imenso, porque a pastagem era boa, o clima era bom, então tudo propiciou. Vacaria del Mar. Os rebanhos abandonados no Pampa Sulino, no Pampa Gaúcho, foram se reproduzindo soltos, livres, tornaram-se bravios, claro, selvagens, e formaram uma imensa reserva de gado conhecida como Vacaria del Mar. Esse gado selvagem ficou conhecido como gado chimarrão. Muito conhecido no Rio Grande do Sul, o gado chimarrão. Inclusive, o gaúcho ou o gaúcho surgiu exatamente por causa desse gado chimarrão. Nós vamos estudar sobre o gado no nordeste do nosso país também. E lá nós vamos conhecer como surgiu o vaqueiro, exatamente por causa desse gado bravio. E aqui no sul surgiu o gaúcho, que era o peão que ia buscar esse gado selvagem aonde ele estava solto e livre. Ciclo do tropeirismo, aqui também vamos descobrir por quê. As descobertas do quê? Das minas de ouro lá em Minas Gerais. Teve como uma de suas consequências a grande demanda de gado. Nós já estudamos isso, né, galerinha? Recorreu-se então à região missioneira do sul, onde tinha gado em abundância. O gado era levado pelos tropeiros por vários caminhos. Um deles era a estrada de Viamão-Sorocaba, aberta em 1731, que contribuiu tanto para fortalecer a economia do estado do Paraná. Vamos para uma atividade? Vamos lá? Com calma, galerinha. Antes de tudo, vamos se sacudir um pouquinho? Vamos, sacode, sacode, se mexe um pouquinho. Vamos lá. Já estão animados? Então, pegue o caderno, caneta e escreva, porque é algo importante para vocês. Descreva em seu caderno como o gado foi introduzido na região dos jesuítas. Vamos lá? Então, rapidinho, a professora já volta e corrige com vocês.
Então, sétimo ano, vamos lá? Vamos, meus amigos? Então, com calma, a professora vai ler novamente e explicar novamente para vocês, porque é um assunto muito importante. Então, olha lá, descreva em seu caderno como o gado foi introduzido na região das missões jesuíticas. Em 1628, já havia rebanhos bovinos nas reduções jesuíticas. E, em 1633, um pequeno número nos povoados missioneiros trazidos pelo padre Roque Gonzales. Porém, somente em 1634, o padre Cristóvão de Mendonça introduziu o gado vacum em grande escala no território gaúcho. Então, o padre Cristóvão de Mendonça hoje é considerado o primeiro tropeiro do Rio Grande do Sul. Então, galera, isso é um assunto muito importante. Quando perguntarem de criação de gado na colônia, os jesuítas, redução, como que esse gado chegou aqui na nossa colônia? Como que o gado chegou no Brasil? No sul, pensa bem, vamos pensar um pouquinho. Nós temos que repartir o nosso país em várias regiões para a gente poder entender como que isso se desenvolveu. Nós estamos falando agora do sul. Na próxima aula nós vamos falar do Nordeste, mas agora nós estamos falando do sul, tá? No sul foram através das reduções jesuíticas. Combinado? Não vamos esquecer mais? E o que nós aprendemos? Os fatores que contribuíram para a expansão da criação de gado. O porquê e para quê? A importância do papel da criação do gado no cenário da economia colonial. Como que esse gado foi importante? Por quê? Claro, primeiramente para os engenhos de cana-de-açúcar, precisavam desse gado pela força dele. Claro que também precisavam do gado de corte, eles precisavam de comida, precisavam do leite, dos derivados desse leite. Olha, como a coisa já começou a crescer. Ouro em Minas Gerais, não é verdade? Então também precisavam desse gado lá para o transporte de mercadorias para o litoral, que daí para os navios e de lá ia para a Europa. Então, olha como o gado foi trabalhando toda essa economia colonial e fortalecendo a colônia. Isso é o início do fortalecimento da nossa colônia, que depois se tornou um império e depois uma república. Mas na aula que vem a professora tem uma novidade muito bacana para vocês. O que nós temos? Aula ao vivo e eu tenho um convidado especial. Na aula que vem, só que eu não vou dizer quem é não. É surpresa para vocês não perderem. Ó, sétimo ano, se eu fosse vocês, não deixava de assistir. Vai estar muito legal, muito divertido. A professora gosta muito do convidado que vai trazer. Não percam. E não esqueçam, claro, de fazer as suas atividades no Classroom. É muito importante. Assim o professor consegue computar a sua frequência. Não é? E outra coisa, comenta lá, fala com o seu professor, diga se você gostou da aula, se você tem alguma dúvida. Puxa, professora, não deu tempo de eu fazer aquela atividade muito longa, escrever no caderno, que eu sou caprichoso, quero escrever com calma. Não faz mal, volta lá no Classroom, todo esse material está lá, vocês podem ouvir, ver e copiar quantas vezes vocês quiserem. Combinado, galerinha? Então, vamos se sacudir no sétimo ano de História, vamos fazer o nosso fim de ano, nosso terceiro trimestre mega e bem animado? Então, tá bom, eu espero vocês para a aula ao vivo. Combinado? Até lá!